Vamos lá, eu sou um péssimo leitor. O primeiro filósofo a ser corrompido pelo ideal ascético foi Parmênides, com a sua doutrina de que toda mudança é ilusória. Há aqui o prenúncio de teorias que serão fugas do mundo real, do visível, do sensível, do mundo heraclitiano, do mundo da mudança privilegiado por Nietzsche. Outro filósofo influenciado pelo ideal ascético foi Sócrates. Ele foi um precursor do padre ascético, com seu prazer sádico em destruir as crenças das outras pessoas em nome de algum conceito moral ideal. Sócrates era feio, diz Nietzsche, sem falar do fato de ser casado com uma mulher 40 anos mais jovem que ele, que lhe dava muito trabalho e nem prazer. Nietzsche notou jocosamente ter sido ela a responsável pelo desenvolvimento filosófico de Sócrates, pois, para não ter de conviver com ela, ele preferia passar os dias conversando nas ruas, o que fez com que ele desenvolvesse o seu talento dialético. Platão, provavelmente homossexual, também foi um grande cultor do ideal ascético. O mundo visível, o mundo da vida, não era para ele o mundo real. A pouca realidade encontrada nesse mundo era a de deixar refletir nele o mundo das ideias eternas, imutáveis, pertencentes ao chamado mundo inteligível. É certo que a doutrina das ideias tinha uma função predominantemente epistemológica. Ela tinha a função de explicar a predicação e, através disso, a nossa capacidade de síntese, no sentido de ser a capacidade de dizer e pensar o mesmo de muitos. Contudo, é também verdade que o ideal ascético pode ser visto como uma motivação clandestina para a hipóstase das propriedades como ideias abstratas, eternas, imutáveis e constitutivas daquilo que podemos propriamente chamar de real. Ainda que Platão tenha sido, entre parênteses, um filósofo suficientemente sério para encontrar nela graves defeitos, como atesta a primeira parte do diálogo Parmênides. Quanto a Aristóteles teve mulheres e filho, ele era um biólogo e uma pessoa mais afeita ao senso comum, mais terra-terra, digamos. Ele prescindiu das ideias ou formas como universais, ao menos das interpretações mais plausíveis. A ideia ou forma está inteira em cada objeto de um tipo e, de alguma forma, ela é única em todos os objetos do mesmo tipo. É incompreensível isso, para mim. Mas, mesmo assim, havia o suporte da substância material imperceptível, e isso é algo que continua me deixando perplexo, e eu acho que há muitos outros também. Bom, agora, ontologicamente, a teoria dos tropos contemporânea intenta inverter a equação platônico-aristotélica. Esse é um ponto que eu acho mais interessante para nós, em filosofia, hoje. Que é uma aplicação do que foi dito. O ser enquanto ser, o que em primeiro lugar existe, não são ideias ou formas para a teoria dos tropos, as quais ideias ou formas estariam no mundo inteligível, mas para a teoria dos tropos, o que é efetivamente real não são essas ideias platônicas, mas propriedades espaço-temporalmente localizáveis, ou seja, dito de forma curta, tropos. Começando com qualidades sensíveis.
como formas, solidez, cores, sons, podem ser formas sensíveis externas ou internas, o restante devendo ser construído a partir disso. Assim, para o autor da teoria, vamos ver, os universais dizem respeito a conjuntos de tropos que podem ser construídos com base em quaisquer tropos precisamente similares a um certo tropo escolhido como modelo. Objetos materiais são combinações de tropos espaço-temporalmente localizados. Forças da natureza, força fraca, força forte, força magnética, força gravitacional, seriam, para um desses teóricos, quase tropos. Eu não sei por que não dizer que são tropos, afinal são localizadas, dispersamente localizadas no espaço do tempo, localizáveis. Bom, mas vamos lá. Assim, pela teoria dos tropos, tenta-se construir o geral, o abstrato, o não sensível a partir do sensível. Curioso é que essa teoria, propondo uma completa inversão dos valores ontológicos, foi resolutamente proposta apenas na segunda metade do século XX por um único filósofo, um cidadão genial chamado Donald Williams, e mais tarde desenvolvida, em geral de forma enfraquecida, por outros. Ou tentou-se até agora desenvolver, mas há uma diferença, porque a teoria dos universais, a teoria das ideias platônicas, tem mais de 2000 anos de tentativas fracassadas, enquanto que a teoria dos tropos tem uns 50 anos de tentativas mais ou menos mal sucedidas, mas é porque eu ainda não tive tempo de me debruçar sobre o assunto. Bom, por que essa teoria não foi proposta antes, digamos, durante a Idade Média, no lugar do nominalismo? Por que ela não foi proposta por Platão? Ele poderia falar que nós temos propriedades que são qualidades sensíveis, e a partir disso nós podemos construir objetos e conjuntos de propriedades do mesmo tipo. São os universais, são as ideias. Nada mais do que isso. Ele poderia ter seguido esse caminho, mas esse caminho precisou de 2000 anos para ser apresentado por alguém. Por quê? Por causa do ideal ascético. É um ponto em que Nietzsche acertou na mosca, na minha opinião. Então, a resposta, embora possa ser complexa, ela parece envolver, em boa medida, a crítica nietzschiana ao ideal ascético. A ontologia dos tropos se opõe ao ideal ascético, filosoficamente justificado, pelo menos a partir de Platão, se não já com Parmênides. Ela dá um valor fundamental aos objetos da percepção, ao mundo visível, e se propõe a fazer derivar dele o mundo inteligível. Por que ela não foi proposta pelos antigos? Cabe aqui a objeção. Não teriam as doutrinas realistas, platônica e aristotélica, assim como a sua antítese nominalista, apenas reprimido por mais de 2 milênios, o que seria a solução mais óbvia do problema dos universais e do problema da substância, a qual sempre esteve ao nosso alcance e que hoje é chamada, embora sob forma de esboço, uma teoria dos tropos? Parece que essa última teoria só encontrou lugar na ontologia contemporânea pelo fato de que ela pouco se deixa influir pelo ideal ascético, sendo a resistência que ainda encontra, ao que parece, uma mera resultante do peso da tradição.